O governo de São Paulo voltou a endurecer a quarentena no estado nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e depois, dia 1º, 2 e 3 de janeiro, São Paulo retornará à fase vermelha do plano de contingência da Covid-19. A medida foi anunciada nesta terça-feira, dia 22, pela equipe de Dória, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governo de São Paulo, o objetivo é conter o avanço do coronavírus. Com isso, somente comércios essenciais como padarias, mercados e farmácias poderão funcionar entre o Natal e o Réveillon. Bares e restaurantes, por exemplo, ficarão fechados. A mudança só não será temporária para Presidente Prudente, que ficará até a próxima reclassificação na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica. O governo também anunciou que em janeiro nenhuma região vai para a fase verde, a menos restritiva, e que a reclassificação do estado, que estava marcada para o próximo dia 4, foi adiada para o dia 7 de janeiro. E eu começo com você, Fiuza, essa análise. Marcelo, de novo a gente tenta procurar a racionalidade, o critério, na medida do governador João Dória, e não consegue encontrar, né? Ninguém quer advogar uma vida em sociedade sem cuidados, né? Sem distanciamento, sem os cuidados requeridos, que todos sabem quais são. No entanto, o que nós não vemos no estado de São Paulo, governado pelo João Dória, são medidas eficazes, rigorosas, para que transportes, por exemplo, transportes públicos circulem sem aglomerações, né? Esse tipo também de medida, porque assim, se você vai usar agentes do Estado para coerção ou para repressão, ou eventualmente até para detenção dos que descumprirem as medidas, você tem, na verdade, esses mesmos agentes que poderiam estar atuando para disciplinar a circulação das pessoas, disciplinar o uso dos locais públicos ou comerciais, enfim, né, locais de alimentação, de lazer, né, de uma maneira que, segundo os figurinos responsáveis, e principalmente dar diretrizes para a proteção aos vulneráveis, né? Como nós sabemos, nós estamos aí, a epidemia, nós cansamos já de ouvir os especialistas indicando que uma parte considerável da população, cada vez maior, os curados, né, da Covid, que tiveram e se curaram, vão representando, então, a barreira para o vírus da imunização natural. Isso está acontecendo, e com a circulação das pessoas não vulneráveis, com os cuidados, você vai ter, na verdade, o avanço mais rápido para o fim da epidemia, e não para um agravamento da epidemia. As medidas do governador, Marcelo Matos, não trazem o detalhamento dos seus critérios, né? Quer dizer, então a circulação é normal, o funcionamento é normal, até o dia 24, depois sobrevém 3 dias de lockdown. A mesma coisa no Réveillon. Quer dizer, você não tem, na verdade, aí a demonstração clara de onde você está conseguindo bloquear o contágio com essa medida. Portanto, você está provavelmente diante de mais uma medida inócua, que é claro que tem um efeito espetacular. É claro que você está, na prática, cancelando a liberdade, cancelando, restringindo a vida em sociedade em datas emblemáticas, no Natal e no Ano Novo, né? Então, já está falado aqui sobre como é possível funcionar, como essas autoridades, como o João Dória e outras já citadas aqui, não praticaram no nível pessoal os distanciamentos necessários, e agora são medidas que parecem absolutamente distantes do que seria razoável. Elas são muito sérias em termos de restrição, e eu volto a dizer, o governador de São Paulo, ele tenta passar a ideia de que só é possível qualquer tipo de vida em sociedade, com as relações, com as interações, sob uma vacina. Vacina essa que não tem a sua segurança certificada ainda. Então, considero uma medida brutal e absolutamente carente de critérios para demonstrar qual seria a sua eficácia. E você, José Maria Trindade?
Pois é, o grande argumento, a grande promessa é de que seria um tempo de quarentena para que os hospitais fossem equipados com respiradores, na época uma palavra que ninguém conhecia, hoje todos sabem de cor como funciona o tal ventilador, o respirador, né? E UTIs. E a promessa era de 15 dias, né? Um mês. O Brasil gastou tubos de dinheiro enviando aviões para a China em busca de respiradores. Uma matemática danada para trazer os equipamentos. Isso porque o mundo inteiro queria os equipamentos. Se os aviões descessem para abastecer num determinado país e o país soubesse da carga, requisitava a carga. Então, esse era o terror espalhado e esta era a emergência. Agora, meses depois, quase um ano depois, se faz o mesmo discurso. Aí não pega. Não pega porque as pessoas já conseguiram anticorpos para os discursos fáceis. Veja bem, o governador João Dória, como todos os governadores e tal, falam em ciência, em técnica, em técnica, em técnica, mas a técnica não pode governar um país, não pode governar um estado e muito menos um município. Senão era muito simples. Em vez de uma eleição para eleger um governador, prefeito ou presidente, se adotaria um algoritmo. Um computador desenvolveria tudo e é por isso que se faz e que se pensa em política, sobre a arte do possível. E a arte do possível neste momento é cuidados básicos, repito, o vírus é perigoso, sim, pode ser letal, mas ele está aí e não há o que fazer, né? Nós não temos nada a não enfrentar com cuidados e principalmente agora com a conquista da vacina. Se o governador estivesse agora com os hospitais particulares e dando meios para as pessoas se cuidarem, né, no transporte público mais vazio e tal, seria muito melhor do que convocar isso aí que não será bom e não será respeitado simplesmente porque o povo já está com anticorpos. Esta é a realidade, eu estou falando de realidade, não de mundo ideal. Para os técnicos, para os médicos e cientistas, nós não poderíamos beber álcool, consumir álcool é um absurdo. O álcool faz muito mal ao corpo, faz sim. Drogas lícitas e ilícitas, cigarro e outros costumes, como por exemplo, doce em excesso, isso tudo faz muito mal. Se fôssemos nós administrados por algoritmos, por técnicos, por ciência, nós não poderíamos de jeito nenhum consumir certas coisas que consumimos, enlatados e tal. E também não sairíamos de noite, dormiríamos 8 horas por dia. Tal horário tinha que estar em casa. Estou dizendo isso porque esse é o mundo ideal, é o correto tecnicamente, mas a vida não é assim. Então, ninguém empurra o povo de volta para a toca, para a rua, até porque todos sabem ser ineficazes. Muita gente estava em casa, fazendo tudo direitinho, inclusive eu, e foi contaminada. Eu fui contaminado também. Eu sei contar essa história. Eu estava fazendo tudo direitinho. Como aconteceu? Eu não sei explicar. Caiu do céu? Não sei. Então, esse tipo de medida, ela deu certo durante um tempo, deu apoio popular, mas cuidado quem está usando isso eleitoralmente. Agora pode servir contra quem faz essa tentativa eleitoreira de tolher a liberdade do povo e desinformar, espalhando o medo. É isso que acontece. Uma medida dessa, ela é inexplicável para um setor ali que está em funcionamento como de restaurantes, padarias. Imagine, no momento desse, fazer um corte tão brutal assim na renda e na vida de pessoas. E a sua análise, Augusto Nunes? Bom, se o Zé não sabe explicar por que foi infectado, tampouco sabe o governador João Dória, que foi infectado. Então, ele ou não seguiu o protocolo, ou o protocolo recomendado não funcionou. O que é mais uma prova de que pouco se sabe sobre o comportamento do vírus. Agora, vamos botar os pingos nos is. Diante dessa proibição, que não faz o menor sentido, ela apenas confirma que como dizia, foi o Einstein, né? A Ana que citou, que dizia que uma boa definição de loucura é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então está se voltando
há um estágio do combate à pandemia que não funcionou, e eu vou dizer por quê. A gente ouve o tempo todo acusações ao presidente Bolsonaro. É ele, com seus maus exemplos, que seria o responsável por todas as mortes do Brasil, né? Não. Os responsáveis pelo que aconteceu de bom ou de ruim são os governadores e prefeitos que foram escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal como comandantes do combate ao coronavírus. Diante dessa proibição, que, a meu ver, só foi feita para que não haja festa, comemorações do Réveillon ou do Natal, públicas, que foram proibidas, e o governo de São Paulo não ousou guardar a polícia, a intervenção policial para acabar com essas festas, ele impede festas, o governo impede festas públicas e aglomera o pessoal em casa para as festas particulares que seriam reservadas, seriam realizadas, como serão, como eu avisei há muitos dias. Pois bem, ao fazer isso, prejudica economicamente de maneira muito grave um setor que vem se recuperando, que são os bares, restaurantes, tal, vão sofrer esse prejuízo por vaidade. E agora vamos ao que interessa mais de perto a todos nós. Diante disso, eu pedi ao nosso implacável repórter Arthur Piva que fizesse o seguinte levantamento: o que aconteceria se São Paulo fosse um país? Vejam bem, se São Paulo fosse um país, São Paulo tem 45 milhões de habitantes. O número de mortes por milhão em São Paulo é de 983. Ele seria o 10º país do mundo no ranking dos que mais têm mortes por milhão. 10º. E o Brasil, sem São Paulo, teria 866 mortes por milhão, seria o 21º. Portanto, o Brasil está melhor que São Paulo. Se São Paulo estaria no ranking dos 10, com maior mortalidade aí por milhão, que é o que interessa. Por que dizer que deu certo o combate à pandemia aqui? Deu coisa nenhuma. Deu coisa nenhuma. Usando esses métodos, São Paulo se tornou, se fosse um país, repito, São Paulo se tornou um dos 10 do ranking mundial, bem à frente do Brasil, que hoje é o 19º e cairia para 21º. Bem à frente. Então, como dizer que falhou o Brasil? São Paulo é o grande exemplo, porque houve a ciência, São Paulo houve os médicos. Olha o resultado. Olha o resultado. É por isso também que a corrida pela vacina é enlouquecida. É para tentar reverter essa situação. São Paulo fracassou, lamentavelmente, porque eu torço pela vida, ninguém é louco. Eu torci muito para que as mortes não ocorressem nesse número, né, espantoso, mas as mortes ocorreram. As mortes ocorreram. E os responsáveis pelo que houve, repito, de certo ou de errado, são os governadores. Então, como se gabar de que São Paulo funcionou, São Paulo é um exemplo para o Brasil? Se o Brasil seguisse o exemplo de São Paulo, estaria muito pior no ranking dos piores do mundo.